Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril. É o primeiro dia útil depois da retomada do setor de serviços no estado de São Paulo. A gente vai mostrar nessa edição que o Brasil já teve esse ano mais mortes por Covid do que em todo o ano passado. E você vai ver ainda o importante trabalho social das igrejas evangélicas durante a pandemia. Você vai ver que o filme Nomadland foi o destaque na premiação mais importante do cinema, o Oscar. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro começa a vacinar contra a Covid quem tem entre 45 e 59 anos e tem doenças como diabetes, hipertensão grave, doenças renais ou cardiovasculares. Hoje a vacinação é para mulheres com 59 anos nesse grupo. Amanhã é a vez dos homens. Também estão no grupo que será imunizado nessa etapa as gestantes, pessoas com deficiência, profissionais da educação e limpeza urbana e motoristas e cobradores de ônibus. É necessário levar documento com foto na hora da vacinação e o olerite no caso das categorias profissionais. Em uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, 591 cidades apontaram possibilidade de ficar sem kit intubação nos próximos dias. Quase 600 municípios brasileiros relataram a possibilidade de faltar o kit intubação para pacientes com Covid nos próximos dias. Os dados são da Confederação Nacional de Municípios, CNM, que tem acompanhado a situação junto às prefeituras. Segundo a entidade, houve redução no número de municípios nessa situação, mas os dados ainda preocupam. A pesquisa também aponta que 171 municípios relatam a possibilidade de faltar oxigênio e 273 prefeituras confirmaram que internaram pacientes com Covid em unidades de pronto atendimento. A pesquisa foi realizada entre 19 e 22 de abril, ouvindo 2.096 municípios. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Os beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social terminado em 6 recebem hoje a primeira parcela do auxílio emergencial de 2021. Os favorecidos podem movimentar o valor pelo aplicativo Caixa Tem ou sacar o dinheiro com o cartão do Bolsa Família ou cartão Cidadão. Lembrando que os pagamentos da primeira parcela do benefício vão até o fim de abril, até o fim dessa semana, portanto. Hoje é o primeiro dia útil depois da reabertura do setor de serviços no estado de São Paulo, mas a retomada de atividades já começou no sábado. Em São Paulo, os parques estaduais voltam a funcionar das 6 da manhã às 6 da tarde e as atividades culturais estão permitidas entre 11 da manhã e 7 da noite. Restaurantes, salões de beleza, shoppings e barbearias das 11 às 7 da noite. Já as academias poderão funcionar por 8 horas entre 8 da manhã e 7 da noite. O limite de funcionamento das 7 da noite segue igual para todos os setores de serviços, porque continua em vigor no estado uma espécie de toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã. Lembrando que todos os setores poderão funcionar com 25% de ocupação e respeitando os protocolos de segurança. E permanece a recomendação do teletrabalho e escalonamento do horário de entrada e saída de funcionários que trabalham com atividades do comércio, serviços e indústria. A gestão paulista fará um novo anúncio sobre novas medidas na próxima sexta-feira, dia 30, data que esta fase de transição está prevista para acabar e já entrarão em vigor no dia seguinte, 1º de maio. Olha só, as empresas que adotaram o home office, o trabalho em casa, no ano passado, tiveram menos gastos com planos de saúde na comparação com as companhias que continuaram com as atividades presenciais, já que os funcionários ficaram menos expostos aos riscos da Covid. Entre aquelas que não puderam interromper o trabalho presencial, houve aumento de 15% nas internações de casos complexos, sendo que desse volume, cerca de 80% estão relacionados à Covid-19. Os dados foram divulgados pela consultoria Mercer Marsh, que analisou 700 empresas que juntas têm 2 milhões de usuários de planos de saúde. Olha só, tem previsão de chuva hoje na região sudeste do país, então vamos ver como é que fica o tempo em todo o Brasil.
Nesta segunda-feira, uma frente fria passa afastada por alto mar na altura da costa de São Paulo. Por isso, o céu fica bastante encoberto e pode chover fraco a qualquer hora em áreas do centro-oeste sul paulista, inclusive na capital paulista e na Baixada Santista. Com a aproximação do sistema, volta a chover entre a tarde e a noite nas demais áreas de São Paulo, com exceção de Franca, no estado do Rio de Janeiro, em grande parte de Minas e também sobre a capital Belo Horizonte. O tempo continua firme, sem chuva em parte do oeste e do Triângulo Mineiro, na região do Vale do Jequitinhonha e também sobre o centro-norte capixaba, inclusive em Vitória. A mínima prevista em São Paulo é de 17, máxima de 27 graus, e no Rio, mínima de 19, máxima de 32 graus. O mercado de estágio começa a se recuperar, mas ainda está longe do patamar anterior à pandemia. A quantidade de vagas abertas cresceu quase 30% no primeiro trimestre desse ano em relação ao último trimestre de 2020, de acordo com o levantamento do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Mas quando os dados são comparados aos primeiros 3 meses de 2020, período que foi pouco afetado ainda pela pandemia, ainda aparece uma queda de quase 30%. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, apoiou uma proposta da Agência de Saúde do país para decretar 10 dias de paralisação dos trabalhos, um feriado na prática, com o objetivo de conter a pandemia de coronavírus. Os primeiros 10 dias de maio não serão úteis na Rússia. O presidente enfatizou que, tanto em escala regional quanto federal, pedirá a todos os colegas que ouçam a opinião de especialistas para que as novas regras de isolamento sejam aplicadas. O diretor da Agência de Saúde do país disse que a pandemia está regredindo, mas a taxa de redução de casos e mortes não tem sido tão rápida nas últimas semanas. Segundo o diretor, esses 10 dias de folga limitariam as viagens no transporte público e a circulação do vírus seria reduzida. Vladimir Putin ainda disse que pretende obter imunidade coletiva na Rússia até outono, em setembro. A Marinha da Indonésia informou ontem que encontrou os restos do submarino que tinha naufragado há 4 dias na costa de Bali e confirmou a morte de 53 tripulantes. O submarino submergiu na manhã de quarta-feira durante exercícios militares previstos no norte da ilha e pouco depois perdeu o contato com a costa. Neste domingo, autoridades receberam sinais do lugar a mais de 800 metros de profundidade. O veículo foi encontrado dividido em 3 partes. As esperanças de sobrevivência da tripulação já eram consideradas mínimas, porque as reservas de oxigênio do submarino estavam esgotadas. Nós, o povo da Indonésia, queremos transmitir uma profunda tristeza por esse acidente, especialmente aos familiares da tripulação do submarino. Os tripulantes eram os melhores filhos da nação, os melhores patriotas que salvaguardaram a soberania da nação. Autoridades ainda não deram uma explicação oficial para o acidente, mas afirmaram que o submarino pode ter sofrido uma falha elétrica que impediu a tripulação de retornar à superfície. O chefe da Marinha tinha descartado uma possível explosão, ao estimar que era mais provável a decomposição pela pressão da água em profundidades maiores que 800 metros, acima do limite de resistência do submarino. Vamos para o intervalo. Na volta, a gente vai mostrar que o país já tem em 2021 mais mortes por Covid do que em todo o ano passado. E a gente vai falar também do trabalho social das igrejas evangélicas durante a pandemia. Voltamos já. Oito horas e 42 minutos no horário de Brasília, o país registrou mais mortos pela Covid-19 em 4 meses de 2021 do que em todo o ano de 2020. Entre 1º de janeiro e 25 de abril de 2021, foram 195.848 mortes. Já entre março, começo da pandemia no ano passado, entre março e dezembro de 2020, foram 194.949 vítimas.
Segundo os dados do Ministério da Saúde, a marca foi alcançada neste domingo, depois que foram registradas mais 1.305 mortes pela Covid-19 em um dia. No total, o número de óbitos desde o início da pandemia já chega a 390.797. Também foram confirmados em 24 horas 32.572 novos diagnósticos. Com isso, já são mais de 14.340.000 casos de coronavírus. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias está em 2.495 e a curva de novos casos em uma semana segue baixando e agora está em 56.817 confirmações diárias. Analisando a evolução da doença, podemos verificar que o aumento nos óbitos pelo coronavírus, dessa vez, aparece em um único estado, Pará. 11 estados registraram estabilidade: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe. E em queda aparecem 15 unidades da federação: Amapá, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Já o balanço de vacinação contra a Covid no Brasil mostra que já foram aplicadas mais de 41.626.000 doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 29.041.000 pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina, o que equivale a 13,71% da população. 12.585.000 pessoas já receberam a segunda dose. Entre os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente estão o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. A presidente da Comissão Europeia afirmou que os programas europeus de vacinação contra a Covid-19 vão disponibilizar até o fim de julho vacinas suficientes para imunizar 70% da população adulta. Ela fez uma visita a uma fábrica da Pfizer. Vacinas suficientes para imunizar 70% da população adulta europeia contra a Covid-19 até o final de julho. Em uma visita a uma fábrica da Pfizer-BioNTech na Bélgica, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou o novo cronograma estabelecido pelo bloco. Antes, o executivo europeu tinha determinado esta meta para até o final do verão no continente, inverno no Brasil. Como vemos agora, a produção está aumentando, as entregas também. Temos processos estáveis. Trabalhamos juntos e superamos os problemas iniciais. Agora vemos os resultados e por isso a visita hoje. Estamos agora em 123 milhões de vacinas. Portanto, estamos confiantes de que seremos capazes de aumentar nossa ambição e dizer que queremos 70% da população adulta na Europa vacinada em julho. A presidente da Comissão Europeia também falou sobre a aquisição de doses para os próximos anos. Estamos trabalhando com a Pfizer-BioNTech em um novo contrato, que prevê a entrega de 1,8 bilhão de doses entre 2021 e 2023. Ele vai garantir as doses necessárias para dar as vacinas de reforço para aumentar nossa imunidade contra o vírus. It will secure the doses necessary to give booster shots to increase our immunity against the virus. A vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech é mais cara do que outros imunizantes contra a Covid, mas o método de RNA mensageiro é uma das bases da estratégia do bloco para enfrentar variantes do coronavírus. Durante a visita, von der Leyen chamou o laboratório de parceiro confiável. A frase foi interpretada como uma indireta para a AstraZeneca, com quem a União Europeia mantém uma relação difícil devido aos atrasos nas entregas de vacinas. No Brasil, o Instituto Butantan enviou o pedido para começar o estudo clínico da Butanvac à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se aprovado pela agência, o Butantan pode começar a testar em humanos a primeira vacina contra a Covid-19, fabricada integralmente no Brasil, sem a necessidade de importação de insumos. O balanço da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos aponta que o mundo todo já tem 147.238.000 casos confirmados de Covid, isso desde o início da pandemia. 3.110.000 pessoas morreram. A Nova Zelândia
suspendeu a chamada bolha de viagens depois de um surto de Covid na Austrália. Os dois países lançaram seus corredores de viagens sem quarentena, chamado de bolha, em 18 de abril. Em um comunicado, o governo da Nova Zelândia informou que, conforme estabelecido em protocolos de bolha Trans-Tasman, as viagens entre a Nova Zelândia e a Austrália Ocidental foram interrompidas, enquanto se aguarda novos conselhos do governo estadual. A decisão foi tomada depois que a Austrália Ocidental anunciou um confinamento de 3 dias nas regiões de Perth e Peel devido a um teste de um viajante positivo para o coronavírus. A mídia local noticiou que um homem na casa dos 50 anos voou de Perth para Melbourne na quarta-feira e testou positivo para o coronavírus na sexta-feira. Em entrevista coletiva, o primeiro-ministro da Austrália Ocidental, Mark McGowan, disse que o homem passou 5 dias em Perth e agora presume-se que ele estava contagioso. Você viu aí a Austrália Ocidental citada na reportagem, é o nome de um estado australiano. Ontem teve a premiação do Oscar, o Oscar 2021. Os indicados voltaram ao tapete vermelho depois de um ano de pandemia. O grande destaque da noite foi o filme Nomadland. O filme levou 3 estatuetas e recebeu os prêmios mais importantes da noite. O drama de Chloé Zhao sobre americanos marginalizados vagando pelo oeste em vans foi homenageado como melhor filme, melhor direção e melhor atriz por Frances McDormand. Zhao é a primeira mulher chinesa a ser homenageada como melhor diretora. Ela também é a segunda mulher a ganhar o prêmio de melhor diretora, depois de Catherine Bigelow, que recebeu a estatueta por The Hurt Locker em 2010. Com os cinemas fechados o ano todo e o conteúdo atrasado, o filme de Zhao, nascido em Pequim, capturou o tempo pandêmico, retratando de forma impressionante as margens isoladas da sociedade. E para fechar o evento, o Anthony Hopkins deixou todos surpresos ao ganhar como melhor ator no prêmio final da noite, superando o favorito sentimental Chadwick Boseman, que morreu de câncer no ano passado. Vamos falar de futebol. Ontem o Corinthians venceu o Santos por 2-0 na 8ª rodada do Campeonato Paulista. Os dois times entraram em campo com jogadores reservas. O Corinthians abriu o placar com o Raul Gustavo e o Lucas Piton fez o segundo. No meio da semana, o Corinthians pega o Peñarol na Sul-Americana e o Santos enfrenta o Boca Juniors na Libertadores. Também pelo Paulistão, o Mirassol venceu o Palmeiras por 2-1, jogando em São Paulo, e o goleiro Muralha pegou um pênalti para o Mirassol. O São Paulo já se classificou para as quartas de final depois de vencer o Ituano por 3-0, jogando em Itu. O trabalho social das igrejas evangélicas de todo o país aumentou bastante nessa época de pandemia, ajudando muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. A Igreja Internacional da Graça de Deus arrecada 3 toneladas de mantimentos por mês e faz parte dessa corrente. Bairro carente da periferia de São Paulo, a ajuda chega em boa hora. Com licença, não tem muito, mas dá para fazer aí. Que Deus abençoe. Uma cesta básica que vai fazer muita diferença para a família da Dona Lourdes. Olha, conta com as nossas orações e com as nossas ações também. Tá bom, querida? Tá bom. Vem aqui deixar pouco, mas vamos juntando aí. Pouco de Deus é muito e o muito sem Deus é nada. A doação faz parte de um projeto social da Igreja Internacional da Graça de Deus. Tá pesadinho. Deus abençoe você. Esse amor que é manifestado nos cultos também se transformou em obras sociais fora da igreja. No último fim de semana, a entrega foi feita pessoalmente pelo deputado federal Davi Soares. Uma cena que se repetiu em muitos bairros carentes de São Paulo. Deus abençoe. Conta com a gente aí nesse programa. É importante você que tem um pouco, leve o seu alimento, leve um pouco da cesta básica nas igrejas, todas as igrejas da graça. Você não vai... O que você vai receber disso? As pessoas não têm nada para dar a você, a não ser a oração delas, o carinho delas. Então Deus está vendo a tua ação e isso é que conta mais. A igreja arrecada por mês 3 toneladas de alimentos, que são doados para pessoas e instituições.
A nossa meta é mensalmente conseguir 300 cestas básicas, que dá aproximadamente 3.000 toneladas ao todo, mensalmente de alimento para fazer entrega a 200 famílias e o restante a clínicas de reabilitação, orfanatos, asilos, seja lá o que for. E esse sentimento de amor ao próximo tem movido cristãos em todo o país durante a pandemia. Uma pesquisa sobre trabalho social evangélico foi feita com 270 igrejas brasileiras. Antes da pandemia, apenas 27 delas não tinham nenhum projeto de ajuda aos mais pobres. Quando começou o isolamento, os responsáveis por 14 desses templos decidiram colocar mãos à obra. E nas outras, onde o trabalho social já era rotina, foram criados ainda 138 novos projetos. Foi para isso que nós fomos chamados, para pregar não só evangélico, mas também ajudar as pessoas, fazer como em Atos capítulo 2 os apóstolos faziam. As pessoas que tinham muita coisa, trazia tudo e colocava nos pés dos apóstolos. Os apóstolos, por outro lado, pegavam aquele recurso todo arrecadado e ajudava aqueles irmãos que mais precisavam. Uma ajuda que foi reconhecida até pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Durante um evento para entrega de cestas básicas no interior de São Paulo, ela disse que as igrejas têm um papel fundamental para a sociedade. Onde o governo não chega, a igreja chega. Ela não espera o governo para poder ajudar. Então, que Deus venha abençoar grandiosamente esse trabalho. Estamos aqui nos fortalecendo em Deus e que nós continuemos com essa parceria. E muitas vezes a retirada dessas doações acontece nos próprios templos, como aqui, na Igreja Internacional da Graça de Deus, que fica no centro de São Paulo. E isso possibilita que, além de levar para casa o alimento, as pessoas também recebam conforto espiritual para enfrentar esse momento difícil. Os membros da igreja fazem orações e falam um pouco da palavra de Deus. Esses rapazes são de uma clínica de recuperação para dependentes químicos e vieram pegar as cestas básicas. Voltaram para casa com o carro cheio de alimentos e ainda receberam uma oração. Que o Senhor os livre de todo vício e que o Senhor os abençoe com a tua salvação, Pai. Eu os abençoo, pedindo a multiplicação sobre esses alimentos, Pai. Pedindo, meu Deus, que o Senhor os guie na direção, Pai amado, na qual eles devam seguir. Em nome de Jesus eu oro, repreendendo na vida deles todo o mal, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos acompanhar como funciona esse trabalho na prática. Aqui ao meu lado a gente pode ver uma cesta básica e o pastor Elvis. A gente vai entregar esse mantimento nesse prédio aqui. Nesse local mora uma idosa de 84 anos que está em isolamento por causa da pandemia e passando dificuldades. Vamos lá então? Oi, dona Lázara. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Como pessoal da igreja. A dona Lázara não esconde a emoção e a gratidão. Eu repreendo toda dor, eu repreendo toda normalidade, declarando saúde do Senhor sobre ela, assim também sobre os seus, Pai. Chega em boa hora, viu? Vocês são anjos na minha vida e ajudam muita gente, viu? Chega numa hora muito boa, viu? Mais uma vez a prova do amor de Deus na vida da senhora. De Deus na minha vida. Sim, filho. Graças a Deus. Pastor, vendo uma reação dessa quando a senhora vai entregar a cesta, qual que é o sentimento? É emocionante você ver a ação de Deus agindo em gestos simples como esse, né? Então, a gente vê que a gente pode fazer e muitas pessoas não fazem. Então, eu acho importante você que está assistindo essa matéria, colocar a mão na consciência, ver que você pode fazer um pouco mais, abençoar pessoas com aquilo que você pode fazer e ver que muitas pessoas necessitam não só da palavra, não só da oração, mas também precisam do pão. Essa edição fica por aqui, mas olha só, às 6 da tarde hoje, a Anvisa vai analisar os pedidos para importação da vacina contra a Covid, a Sputnik V, por cidades e estados, imunizante produzido pela Rússia. Essa reunião foi marcada depois da decisão do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski. A gente fica de olho nessa decisão. Você pode rever nossas reportagens no YouTube e daqui a pouco, às 10 da manhã, no horário de Brasília, tem outras informações com a Patrícia Velenic. Tchau, bom dia e boa semana.